Beleza, galera ligada aqui no canal AV+, segundo canal da plataforma Atenção Vascaíno. Está chegando agora, eu faço aqueles pedidos de sempre. Dá o like nesse vídeo, o like é muito importante. O like faz chegar esse vídeo a outros vascaínos. E você que está chegando agora, não conhecia o segundo canal da plataforma Atenção Vascaínos, tranquilamente você vai aqui embaixo, se inscreve no canal e acione também o sininho das notificações e saiba de tudo que rola por aqui. E tem também nossas redes sociais, @avascaínos. Twitter, Facebook, Instagram, a gente dá muita notícia por lá. E eu chego aqui nesse domingão que hoje tem Vasco triplamente, isso mesmo, 3 jogos do Vasco, 2 pelo Sub-20 e 1 pelo profissional. Claro, vamos falar especificamente primeiro sobre esse jogo 6h15 da tarde, da noite, para alguns, para tarde, para alguns noite, eu acho que é noite, 6h15 da noite, Vasco Internacional no Beira-Rio, mais um jogo do Vasco pelo Campeonato Brasileiro, Vasco que não vem bem, não vence há mais de um mês, e olha, precisa pelo menos pontuar nesse jogo contra o Internacional, já que a zona de rebaixamento se aproxima demais do Vasco nessa competição. Os resultados de ontem ajudaram a empate do Ceará com o Fluminense e também a derrota do Coritiba para deixar o Vasco um pouco mais tranquilo, mas tem que pontuar para começar a voltar a subir na tabela de classificação. O Vasco que tem apenas 18 pontos nesse momento. Mas vamos falar sobre esse jogo, o Vasco Internacional, o Vasco do técnico interino Alexandre Gracelli, que vai ser auxiliar do Ricardo Sapinto, que viajou com o elenco para esse jogo em Porto Alegre contra o Internacional. O Ricardo Sapinto está com o elenco, está com a delegação, está já no Rio Grande do Sul, tanto que a Vasco TV ontem divulgou um vídeo bem bacana do último treinamento aqui no Rio de Janeiro e todo o processo feito de viagem do Vasco para chegar a Porto Alegre para esse jogo contra o Internacional. E o time do Vasco para esse jogo vai ter pelo menos 3 desfalques importantes. O primeiro, Caio Tenório, que foi suspenso, tomou o terceiro cartão amarelo na última partida contra o Flamengo, está fora. Além dele, Juninho e Ricardo Graça, ambos suspensos, não viajaram com o elenco e também estão fora dessa partida. E por isso o time que vai enfrentar o Internacional deve ser o seguinte, segura aí, pega papel e caneta para a gente anotar, porque o time deve ser o seguinte, vamos lá. Fernando Miguel no gol, Pikachu, Miranda, Leandro Castan e Henrique. No meio-campo, Andrei, Marcos Júnior, Carlinhos e Martim Benítez. No ataque, Thales Magno e Germancano. Muita gente vai reclamar por conta do Pikachu ser titular nessa partida. Jogadores, por exemplo, como o próprio Henrique, ainda na lateral esquerda, sem oportunidades para o Neto Borges, mas essa deve ser a escalação do Vasco para essa partida. O técnico vai estar lá em Porto Alegre, vendo de perto todo o aquecimento do time, o jogo propriamente dito, o vestiário vai sentir o clima, e aí sim o Ricardo Sapinto, que também nem deve fazer a sua estreia ainda no jogo contra o Corinthians, ainda é uma questão de burocracia em relação à documentação, pode ser que ele só treine o Vasco no fim de semana, então vamos ver, mas ele está lá junto com o elenco e vai poder verificar de perto qual o time do Vasco que ele depois, quando começar a colocar o seu dedo na escalação, vai mandar a campo, mas vamos focar nesse jogo contra o Internacional. Um jogo muito complicado. O time do Internacional também tem um time hoje muito complicado também para poder escalação. O técnico Eduardo Cudê tem alguns problemas, mas ele vai apostar mesmo no Thiago Galhardo, que vem sendo o artilheiro do Campeonato Brasileiro, vem sendo o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Vejam só, Thiago Galhardo, o grande destaque do Campeonato Brasileiro até o momento, 13 gols. É um jogador que foi poupado, um pouco poupado, vamos dizer assim, no jogo contra o Sport, em que o Internacional venceu na última rodada por 5-3, e para essa partida ele vai ser titular de novo, ele que vai ter praticamente o primeiro encontro dele com o Vasco com a camisa do Internacional. Vai ser um jogador que o Vasco tem que ter o olhar ali para fazer a marcação, mas o Vasco precisa sair de Porto Alegre pelo menos com um empate para pontuar no Campeonato Brasileiro. Essa é a nossa expectativa. Eu quero saber de você, o que você achou dessa escalação do Vasco, do técnico interino Alexandre Gracelli e principalmente essa questão, será que o Vasco consegue mesmo um empate fora de casa contra esse bom time do Internacional? É um time que a gente tem que verificar porque é um time que está em ascensão, voltou a vencer 3 partidas seguidas, é um time que vem de resultados importantes, mas é um time que, ao meu ver, é um time comum, mas mesmo assim vem
com um bom técnico, e aí sim, a questão tática deles está dando muito certo, a questão do conjunto, o técnico Eduardo Cudê, um argentino que é muito bom treinador, e por isso o conjunto está fazendo a diferença para a equipe do Internacional, que, por exemplo, vem ali brigando pelas primeiras colocações no Campeonato Brasileiro. Eu estou aqui com uma colinha da arbitragem desse jogo, vai ser o Braulio da Silva Machado, de Santa Catarina. Ele vai estar arbitrando, ele que é FIFA, auxiliado por Kleber, Lúcio Gil e Alex dos Santos, ambos de Santa Catarina. Estranho, né? Um jogo em Porto Alegre com a arbitragem ali do sul de Santa Catarina, muito próximo do Rio Grande do Sul. Mas tudo bem, vamos lá. O árbitro de vídeo será o Rodrigo D'Alonso Ferreira, também de Santa Catarina. Toda a arbitragem de Santa Catarina, apenas o observador do VAR é o José Henrique de Carvalho, que é de São Paulo. Então aí o Vasco tem que abrir o olho, porque a arbitragem, por exemplo, no jogo de ontem contra São Paulo e Grêmio, rapaz, o Rafael Trace praticamente operou o time do Grêmio, empate em 0-0, mas muitos lances polêmicos não marcados para o time do Grêmio, deixou o técnico Renato Gaúcho naquela ocasião muito complicado. Então por isso que eu falo para vocês, a questão da arbitragem está sendo que vista por muita atenção nesse Campeonato Brasileiro, até que alguns erros clamorosos e gritantes, até a questão do VAR está sendo muito discutida, e por isso o Vasco está sofrendo bastante com essa situação. Mas alguns vão dizer, é chororô, mas tudo bem, vida que segue, vamos partir para cima e tentar pontuar nesse jogo com o Internacional, porque eu acredito que o Vasco consiga, depois da motivação de um jogo bom contra o Flamengo que o Vasco fez, não merecia perder, agora a chegada de um técnico novo, vai todo mundo querer mostrar serviço, e eu acho que o Vasco vai sim conseguir a pontuação fora de casa. Um empate, uma vitória, eu acho até que o Vasco tem condições de vencer o Internacional, mesmo jogando no Beira-Rio. Não tem a questão de torcedor para fazer aquela pressão, tem aquele DJ lá tocando música, mas na boa, não tem torcedor. Então é praticamente um jogo neutro, e eu acho que o Vasco sim tem condição de pontuar nesse jogo contra o Internacional. Eu quero saber a sua opinião. E ainda nesse domingo, o Vasco tem 2 jogos pelo Sub-20. Isso mesmo, o time Sub-20 do Vasco tem 2 compromissos. O primeiro pela estreia da Taça Rio, campeão da Taça Guanabara, o Vasco, que venceu na final Madureira por 3-0. No último jogo, conseguiu levantar a taça da Taça Guanabara, primeiro turno do Campeonato Carioca. E nesse domingo, estreia na Taça Rio, que é o segundo turno, contra a equipe do Resende. O jogo vai ser em São Januário, 10 horas da manhã, com transmissão ao vivo e com imagens da Vasco TV. Então você daqui a pouquinho vai lá, liga na Vasco TV para acompanhar essa partida, daqui a pouquinho mesmo. Já deve estar começando lá, o meu amigo André Marques vai fazer a narração, então acompanhe, dá um like lá e também se inscreve na Vasco TV, você vai ajudar muito o Vasco com a sua inscrição também na Vasco TV, acompanhando esse jogo Vasco e Resende. E aí o time Sub-20 tem que se dividir, né? Até porque ontem, por exemplo, o time do Sub-17, jogando pelo Campeonato Carioca, no Nivaldo Pereira, venceu a equipe do Atlético Mineiro por 2-0. Parte dessa equipe do Sub-17 vai integrar esse jogo do Sub-20 de manhã contra o Resende. E o time principal do Vasco está em Chapecó, onde vai enfrentar a Chapecoense pelo Campeonato Brasileiro da categoria Sub-20. Em Chapecó, Vasco e Chapecoense, 3 horas da tarde, jogo que vai ter a transmissão ao vivo e também com imagens da plataforma Maicujo. Então você pode seguir o Vasco amanhã, acompanhar o Vasco em 3 oportunidades. De manhã, 10 horas, Vasco e Resende pelo Campeonato Carioca, primeiro jogo da Taça Rio. 3 horas da tarde, Vasco e Chapecoense Sub-20 na plataforma Maicujo. E aí, 6h15, vai ter Vasco Internacional pelo Campeonato Brasileiro de Profissionais, onde o Vasco precisa da vitória. O jogo que vai ser transmitido pela plataforma Premier. Quem tem Premier, assiste. Mas quem não tem, é muito complicado, a gente vai ter que acompanhar. Quem não tem, vai acompanhar em áudio, em rádio, ou até mesmo na Vasco TV com transmissão. Eu não sei nem se a Vasco TV amanhã vai transmitir esse jogo em áudio, até porque já vai ter feito o jogo da base, não sei. Vamos ficar atentos em relação a essa transmissão, mas fique ligado, e quem tem, por exemplo, pela internet, poder acompanhar esse jogo, Vasco Internacional 6h15, lembrando que no canal Atenção Vascaínos, 45 minutos antes, ou seja, 5h30 da tarde, vamos estar no canal Atenção Vascaínos. Eu, Flávio, JP Escofano, Vaguinho e, se Deus quiser, a nossa Mari Barata, que hoje teve um probleminha, ontem teve um probleminha de saúde, mas com certeza ela já vai estar melhor para participar com a gente do pré-jogo e depois do pós-jogo, visando esse jogo contra o Internacional. Então, primeiro, 5h30 da tarde, lá no canal Atenção Vascaínos, vão bater essa resenha com você no pré-jogo, e logo depois que o jogo acabar, 5 a 10 minutinhos depois do jogo, a gente volta a turma toda para fazer o pós-jogo, discutir como foi a atuação do Vasco, a atuação individual dos jogadores, dar as notas
notas que você tanto gosta lá no canal Atenção Vascaínos. E depois dessas análises todas, eu gravo um vídeo e boto aqui no canal AV+, dando a minha opinião em relação a essa partida Vasco Internacional. Se Deus quiser, o Vasco vai conseguir pontuar, o técnico Ricardo Sapinto vai estar acompanhando o time e aí sim ele vai ter um desenho melhor de qual time que ele pode mandar a campo no jogo contra o Corinthians. Aí sim, já conhecendo o elenco, já participando de treinamentos e pode ver esse jogo contra o Corinthians na quarta-feira, um jogo também que vai ser muito importante para o Vasco. Só uma lembrança rápida, o Vasco tem 18 pontos com 14 jogos no Campeonato Brasileiro, ou seja, o Vasco faltam 5 jogos para terminar o primeiro turno. Vamos pensar o seguinte, vamos supor que o Vasco não vença amanhã o time do Internacional, perca. O Vasco tem mais 4 jogos. Os 4 jogos são os seguintes: Corinthians, Goiás, Fortaleza, Palmeiras e Palmeiras. 4 jogos. E se o Vasco, por exemplo, desses 4 jogos conseguir 3 vitórias, ou seja, vamos supor desses 5, conseguir 3 vitórias, o Vasco dá um salto muito importante. Vai de 18 para 27 pontos. Fechar o primeiro turno com 27 pontos é muito importante, porque se o Vasco fizer a mesma pontuação no segundo turno, o Vasco escapa de vez do rebaixamento e fica até muito próximo ali de brigar até por uma vaga na Libertadores, quem sabe, dependendo da combinação, o Vasco pode brigar. Então fazer 27 pontos no primeiro turno é uma boa pontuação. Vamos ficar ligados, mas isso é um papo para um outro vídeo, depois a gente conversa em relação a essa questão da pontuação. Primeiro, um bom domingo para vocês, daqui a pouquinho, como eu disse, 5h15, 5h30 na verdade, vamos estar lá no canal Atenção Vascaíno batendo um papo com você. Para fechar esse vídeo, um recadinho que o Flávio Dias traz para você. Olha, um recado muito importante, fique ligado no final desse vídeo, vamos ter um recado do Flávio Dias agora para você ligado aqui no AV+. Valeu, galera! Olha só o recado que eu tenho para você. Um novo parceiro do canal Atenção Vascaínos que, olha, vale a pena você visitar. Curte aí! Quem não gosta de desconto? Quem não quer pagar menos, com até 90% de abatimento em ótimos serviços? Qual a empresa não gostaria de ter seu nome divulgado sem custo para milhares de clientes e apenas pagando se vender? Fácil responder. www.indiourbano.com.br. Somos um canal facilitador, com ofertas em centenas de serviços, pagamentos rápidos e facilidades para adquirir descontos e promoções. Entre no Índio e descubra como aproveitar esse mundo de bons preços e vantagens. Gostou? Usou, comprou. E para lojistas, levamos o cliente até você. O resto é a sua qualidade. Estamos juntos, parceiros sempre. Índio Urbano, um novo conceito de pagar barato.